Nestes meus 48 anos de magistério do yoga antigo, eu já ministrei mais de 2.500 palestras, entre palestras e cursos. Também ministrei milhares e milhares de aulas de sadhanas. Mas uma das coisas que mais me deu gratificação nesses quase 50 anos ensinando e praticando foi, sem dúvida, preparar dezenas e dezenas de novos instrutores. E entre essas dezenas de instrutores que eu preparei, tem um caso muito interessante. Isso eu estou falando provavelmente nos anos 80, comecinho dos anos 90. Eu preparei um rapaz que resolveu sair do Brasil e trabalhar com o yoga antigo, Swastika, na Europa. Ele dominava alguns idiomas, era um rapaz muito culto, muito dedicado, e viajou, sumiu, o gato comeu. Passamos talvez uns 5, 6 anos sem termos nenhum contato. Lembremos-nos que nós estamos nos anos 90, não tinha internet. A comunicação basicamente era carta ou telefone. E ligações internacionais eram carésimas, então nós não tínhamos contato. Pois então, passado esse tempo, um dia ele aparece na nossa escola, na nossa representação do The Rose Method em Florianópolis, e provavelmente era na Avenida Rio Branco, num prédio que nós tínhamos lá em cima, no 6º andar. Depois tivemos algumas mudanças de endereço. E aí aparece ele, me dá um abraço e disse que estava com muita saudade, que tinha voltado ao Brasil e fazia questão de vir a Florianópolis para fazer pelo menos uma prática comigo. Olha que legal. E aí ele praticou, a prática foi muito bacana. Quando encerrou a prática, nós sentamos lá e resolvemos atualizar as nossas vidas. E em algum momento, então, ele faz o seguinte depoimento. Olha, ô Joris, eu saindo aqui do Brasil, eu fui lá para a Europa e fiz algumas viagens ainda, eu não lembro mais quantas viagens ele mencionou, conheci muitas modalidades de yoga, pratiquei muitas modalidades de práticas, né? E, enfim, inclusive fiz uma metodologia praticamente minha, mas eu quero te confessar que na minha prática pessoal eu continuo fazendo o Ashtanga Sadhana. Para quem não sabe, o Ashtanga Sadhana é a prática, uma das principais características do Swastika Yoga antigo, que foi sistematizada pelo professor De Rose na década dos 60. E essa prática tem 8 feixes de técnicas, e é realmente uma prática sensacional. Quando eu fui na Índia, eu constatei isso. Eu fui em 1980 e 98. Mas eu dizer que a nossa prática, que a prática que eu adotei como prática de yoga de vida, é realmente uma prática muito, muito, muito completa, muito instigante, de resultados muito interessantes, e que 48 anos depois, cada vez que eu sento para praticar, ela continua se revelando muito, muito, muito fascinante. Seria como puxar a brasa para o meu pão de queijo. Então não tem graça. Agora, quando uma pessoa que se afasta da nossa metodologia para adotar uma própria e abre o coração para nos dizer que o Ashtanga Sadhana, essa prática que, na minha opinião e de muita gente é fascinante, é a prática que ele adotava como sua prática pessoal, é sensacional. Depois, com o tempo, eu descobri que não só ele, mas muita gente no mundo inteiro, independentemente da metodologia de yoga, existem centenas de tipos de yoga hoje no mundo, passaram pela nossa formação, continuam adotando o Ashtanga Sadhana como sua prática pessoal. Bom, e exatamente esse é o tema do nosso encontro nos dias 9 e 10 de março em São Paulo, num curso denominado Os Segredos do Sadhana, onde nós vamos nos debruçar sobre as nossas experiências. Nossas quem? Do professor Jorge Marengo, que está falando com você, do professor Charles Maciel, que tem 30 anos de experiência, e do professor Flávio Moreira,
que também tem outros 30 anos. Somando a nossa experiência, são 108 anos de experiência para compartilhar com você em 2 dias de imersão num retiro urbano, num local muito bonito em São Paulo, na Moca. Então, serão 2 dias de uma experiência reveladora. Você imagina que eu continuo praticando a Ashtanga Sadhana e cada vez que eu sento, alguma coisa ele revela alguma coisa nova para mim. Atualmente, algumas experiências muito, muito interessantes, assim, que eu imaginava que depois de um tempo, pronto, a prática praticamente seria a mesma. Não é. São camadas sobrepostas de profundidade que nós vamos pinçando, puxando à medida que nós praticamos. Não é à toa que o professor De Rose, com aquele vozeirão dele, sempre me disse: o Ashtanga Sadhana, a prática básica, é mágica. E é uma parte muito, muito única dessa magia que o professor Charles Maciel, o professor Flávio Moreira e eu queremos compartilhar nesse retiro urbano em São Paulo, dia 9 e 10 de março, no evento denominado Os Segredos do Sadhana. Nós lhe esperamos.